Olá pessoal, está começando a aula 2 do canal Interrogação, um canal cujo assunto principal é filosofia, período pré-socrático ou cosmológico, o nascimento da filosofia. Mas antes disso, dá um joinha aí, ative o sininho, inscreva-se no canal, comente o vídeo, não se esqueça! Bem, oficialmente a filosofia teria surgido de forma bem modesta no século VI a.C. em Mileto, antiga colônia grega e atual Turquia, com o matemático Tales de Mileto, considerado séculos depois por Aristóteles o primeiro filósofo da cultura ocidental. Na última aula vimos que nos primórdios a filosofia e todos os saberes que superaram a mitologia nasceram meio que do mesmo ovo, portanto a filosofia e todo o saber de pretensão racional eram meio que uma coisa só. Por isso, mesmo Tales sendo um matemático, pela riqueza de suas ideias, foi considerado por Aristóteles o primeiro filósofo de que a história tem conhecimento. Quando falamos em um nascimento modesto da filosofia, queremos dizer que no período que Tales existiu, 624 a 546 a.C., o saber mítico ainda era muito relevante para o homem grego. É fundamental que entendamos que a mitologia e a filosofia se encontraram na história do conhecimento e foram se desprendendo aos poucos, e que a mitologia nunca desapareceu totalmente do mundo. Mas, professor, existe mito ainda? Sim, existem os mitos e também os saberes míticos, duas coisas diferentes. O mito, enquanto personagem, sempre representa tudo o que não somos, mas que gostaríamos de ser. A exemplo dos super-heróis, que são imortais e dispõem de poderes sobre-humanos, os quais nunca teremos. As celebridades da música, do cinema, do esporte, da política, são tipos de mitos contemporâneos também, pois representam o que a maioria de nós queríamos ser, mas não somos, ou seja, belos, ricos e famosos. Nesse caso, a gente pode entender que os mitos representam para nós uma televisão de cachorro, ou seja, ficamos encantados com algo que dificilmente seremos, olhar com os olhos e lamber com a testa. Os mitos também existem em forma de ideias. Por exemplo, a ideia inconsciente de que o bem sempre vencerá o mal. Todos nós sabemos que muitas vezes o mal vence. A ideia de destino, segundo a qual, por mais que você faça ou deixe de fazer, tudo já está determinado. A diferença é que os mitos e os saberes míticos contemporâneos não exercem mais tantas influências sobre nós como na Grécia de Homero, por exemplo. Hoje, quando você está doente, você não acha que é maldição de algum deus. Você procura ciência, no caso na figura do médico, ou toma um remédio fabricado pela ciência, no caso a ciência farmacológica. Um erro muito comum é acreditar que existia o saber mítico em dado momento e que de repente apareceu a filosofia e de uma hora para outra o mito subverteu e a razão passou a imperar no processo do conhecimento. Não é isso. Tales, por exemplo, é considerado o primeiro filósofo em um contexto muito mais mítico que filosófico. Quer dizer, 6 séculos antes de Cristo, a filosofia ainda estava engatinhando, envelhecendo gradativamente com os pensadores que vieram depois, mas Tales foi quem abriu as portas para esse tipo de saber. O que podemos entender é que o pensamento de Tales é o embriãozinho da filosofia. Segundo a história, esse filósofo foi o primeiro pensador a propor uma investigação acerca da origem do universo com base nos elementos disponíveis no próprio universo, desconsiderando a genealogia dos deuses da mitologia. Tales, nome a quem dei a meu filho, cuja vida fora ceifada aos 13 anos pela leucemia, entendia que se o mundo teve um começo, provavelmente ele teria existido a partir de algum elemento constituinte desse mundo. E quais são os elementos que compõem o mundo no qual vivemos? Bem, os elementos são terra, água, fogo e ar. Falava-se também em éter como quinto elemento, mas parece que o éter é mais um conceito que o elemento físico propriamente dito. Mas é bom, em todo caso, pesquisar teorias sobre o elemento éter. Enfim, Tales, após muita análise, com as limitações de seu tempo, é claro, concluiu com base nos seus experimentos que o universo surgira da água, inaugurando modestamente a investigação das coisas com base naquilo que o mundo físico dispõe. Por isso, esse pensador é responsável por um dos maiores eurecas ou despertar da história do conhecimento ocidental. Depois dele, um amálgama de pensadores criaram suas filosofias investigativas com base nos elementos naturais, dando forma à primeira filosofia de que se tem conhecimento. Como comentamos na primeira aula, a primeira filosofia confundia-se muito com a ciência, tal como seria definida tempos depois, pois buscava encontrar o princípio ou arqué, na linguagem grega, a partir do qual o mundo teria existido. Hoje em dia sabemos que quem investiga esse tipo de coisa é a ciência e não a filosofia, porque no curso da história, dos gregos até nós, a filosofia e a ciência foram se encontrando lentamente com suas especificidades no processo do conhecimento, mas em suas origens estavam praticamente no mesmo barco. Por conta dessa ligação inicial entre filosofia e ciência, os primeiros pensadores ficaram conhecidos como filósofos da natureza, pois estavam preocupados em descobrir a gênese do mundo natural. Quer
dizer, agora é o homem quem está no centro e não os deuses. Na mitologia grega, a explicação era sobrenatural. Ou você já viu Zeus andando por aí? Acredito que não. Então Tales, como primeiro filósofo ocidental, dizia que a arqué, ou o princípio do mundo, era a água. Os filósofos cientistas que vieram depois dele, como Heráclito, por exemplo, acreditavam que o universo surgira do fogo. Anaximenes dizia que o mundo surgiu do ar. Empédocles defendia ainda que o mundo teria existido a partir da junção dos 4 elementos: ar, terra, fogo e água. A importância dessa nova forma de compreender o mundo é o desprendimento das explicações míticas. A infância é muito legal, importante e necessária, mas ninguém permanece criança a vida inteira. A humanidade tornar-se adulta, e a filosofia marca esse acontecimento, a emancipação epistemológica do homem ocidental. O que é mais importante saber desse contexto? Bem, a primeira filosofia era cosmológica. Por quê? Porque queria saber como o universo surgiu. Cosmo igual universo, logia igual estudo ou ciência. Sendo assim, cosmologia, estudo acerca das origens do universo. Os pensadores desse período ficaram conhecidos por filósofos da natureza. Por quê? Porque era uma investigação a partir dos elementos naturais. Ora, água, fogo, terra e ar são elementos naturais. Você está cansado de se sujar na terra, de se aquecer no fogo, de respirar? Não fique sem respirar, hein? De beber água e de tomar banho todos os dias. Pelo menos deveria tomar. Por isso, filosofia da natureza, pois buscavam respostas para a origem do planeta através dos elementos encontrados no próprio planeta. Na mitologia, tratava-se de uma investigação sobrenatural. E o que é sobrenatural? É tudo aquilo que, apesar de você falar sobre, você não pode compreender através dos sentidos, quais sejam paladar, olfato, audição, visão e tato. Se alguém aí do outro lado, sei lá, beijou Zeus, cheirou Perséfone, tocou o Minotauro, ouviu Poseidon andando por aí, tá na hora de procurar um psiquiatra. Sim, brincadeiras à parte, confirmando o caráter científico da investigação dos primeiros filósofos, a filosofia cosmológica buscava a physis, ou seja, o princípio da evolução natural, mostrando aí a relação direta entre a primeira filosofia e a ciência. E se no que tange ao processo epistemológico, a primeira filosofia é lembrada como cosmológica, no que se refere à dimensão histórica, ficou conhecida por filosofia pré-socrática, porque os pensadores desse contexto vieram antes de Sócrates, e Sócrates está para a filosofia, assim como Jesus está para o cristianismo. Por esse motivo, na filosofia Sócrates é um divisor de águas, assim como Jesus o é na cultura ocidental. Os termos como cosmologia, physis, pré-socráticos, filósofos da natureza e arqué são conceitos que remetem necessariamente à primeira filosofia, aquela que superou o saber mítico. Acho que esses são os pontos mais relevantes do período cosmológico ou pré-socrático. Pergunta: só os gregos tinham filosofia? E os outros povos? Povos ainda mais antigos que os gregos? Vejam bem, os chineses, os egípcios, os judeus, os hindus, os caldeus, os persas dispunham de muita sabedoria. No entanto, no que tange a filosofia, tratava-se mais de verdades filosóficas do que de filosofia propriamente dita. Os egípcios ficaram muito conhecidos pela matemática, mas era uma matemática cujas aplicações estavam limitadas a alguns casos específicos, não tinham um valor universal, isto é, um valor científico. O mesmo ocorreu com as filosofias desses povos. As verdades filosóficas dos judeus, contidas na Torá, livro sagrado dos judeus, as verdades filosóficas do budismo, do Siddhartha Gautama na Índia, eram filosofias religiosas. Quando queremos falar de assuntos numa perspectiva acadêmica, universal, científica ou filosófica, recorremos aos gregos, pois eles se apropriaram das sabedorias de alguns povos e as revestiram de um caráter universal, superando as cercas da religião e da cultura. Os gregos são responsáveis, grosso modo, por transformarem verdades filosóficas em filosofias propriamente ditas, em filosofias acadêmicas, em filosofia que você aprende na escola, na universidade. Quando você estuda matemática, por exemplo, você vê os teoremas de Pitágoras, grego, de Tales, grego. Você não vê a matemática dos egípcios. Quando você estuda filosofia, você vê Platão, Aristóteles e não a filosofia de outros povos. Mas afinal, o que é filosofia? Bem, em termos de etimologia, ou origem da palavra, é muito simples. Filosofia vem da união de duas palavrinhas gregas, philos mais sofia. Philo deriva de filia, que quer dizer amor em sentido fraterno, amor de amigos, amor de irmãos. Não é o amor que você tem pela namorada, daí seria eros. Então philo é amor, mais sofia, que significa sabedoria. Portanto, filosofia, a tradução mais aceita seria amor à sabedoria,
amor ao conhecimento. Pelo menos Pitágoras assim a definiu. Logo, filósofo não é aquele que sabe, mas aquele que busca incansavelmente a sabedoria. Mas se o filósofo não sabe, então quem sabe? Quem tem a resposta que o filósofo não tem, professor? Bem, o cientista, o líder religioso, esses sim precisam saber. Esses têm um comprometimento com a verdade. A religião e a ciência são formadoras de verdade. Já a filosofia não fornece resposta alguma. Pelo contrário, formula as perguntas. Mas se a filosofia não tem comprometimento com a verdade, então qual é a importância da filosofia no processo do conhecimento? Se é que há alguma importância? É fundamental lembrar que quando falamos de filosofia, falamos somente do homem. Porque o homem, até onde se sabe, é o único animal dotado de razão. É o único animal cujas ações, via de regra, são precedidas de pensamento. Quando uma pessoa agride outra, não é raro ouvir alguém dizer que essa pessoa perdeu a razão, ou seja, equiparou-se aos seres irracionais, agiu sem pensar, reduzira-se a um animal. Quer dizer, o que faz você ser humano é a sua capacidade de pensar, de ensaiar uma ação e a partir desse ensaio decidir se agirá ou não. O pensamento é um instante, sim, o pensamento existe. Portanto, grosso modo, filosofia é pensar, matutar, analisar, refletir. O filósofo nunca está pregando, nunca está dizendo uma verdade, mas sim pensando, refletindo. Nesse sentido, quem filosofa torna-se mais humano. Quanto mais pensada é a minha vida, para o bem ou para o mal, mais humano eu me torno. E na mesma proporção, quanto menos eu penso, mais próximo da minha condição irracível, mais próximo da minha condição animal eu fico. Sócrates, talvez o personagem mais importante da história da filosofia, tem uma alegoria fantástica para explicar o papel da filosofia no processo do conhecimento. Essa alegoria, ou metáfora, ficou conhecida por maêutica, que significa parir, parturejar ou dar à luz, em homenagem à sua genitora, que era parteira, e representa a segunda parte do método socrático, o qual veremos na próxima aula. A pergunta é a seguinte: qual é o fim da gestação? O que se espera de uma gravidez? Qual é a coisa mais importante de uma gravidez? Bem, acho que ninguém discorda que é a criança, o bebê. Sócrates compara a gestação ao processo do conhecimento, ao mesmo tempo em que compara o bebê ao conhecimento pronto, adquirido. O sofrimento causado pela gestação, as dores, as náuseas, de acordo com Sócrates, seriam análogos em sentido metafórico à elaboração que precede todo conhecimento racional, isto é, a gestação seria um instante filosófico. Portanto, à luz de Sócrates, podemos dizer que a filosofia seria uma grande barriga grávida que no encurso da história foi parindo todos os saberes úteis e necessários ao homem. Supondo que os filósofos não questionassem os mitos, até hoje estaríamos sendo governados por entidades imaginárias. Supondo que a mulher não questionasse a opressão masculina, até hoje a mulher não votaria, não trabalharia talvez. Supondo ainda que ninguém questionasse o poder ilimitado da Igreja Católica na Idade Média, eu mesmo, esse aqui que vos fala, estaria com certeza agora torradinho pela Santa Inquisição, com toda certeza. Percebam a importância da filosofia em todos esses eventos revolucionários e de emancipação humana. O homem só evoluiu em todos os aspectos porque antes disso, inconformado com verdades que não lhe satisfaziam mais, perguntou. Um abraço e até a próxima aula.